Aleluia. Irmãos, num primeiro momento eu vou ler só o versículo 1, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, que a gente vai continuar a leitura no decorrer da mensagem, tá bom? Então, Mateus capítulo 8, versículo 1, diz assim: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que Deus fale com você nessa noite, assim como Ele tem falado comigo durante essa semana, toda vez que eu refletia nessa palavra. Sabe, por muitas vezes eu tive que parar um pouquinho porque eu não aguentava mais olhar para o teclado, para o computador, para os livros, porque de fato eu sentia a presença de Deus de uma maneira muito singular, sabe? O mesmo acontecia enquanto eu ouvia essa canção que nós acabamos de cantar, né? Você percebeu que tem uma letra linda, que tem uma letra profética, e eu creio que Deus nos trouxe nessa noite aqui para algo muito especial. Eu creio que Deus tem algo poderoso para fazer em nossas vidas, apesar de nós, nessa noite. Hoje é dia de celebrarmos a ceia do Senhor. E a ocasião sugere que a gente nos lembre do seu infinito amor, né? E ele demonstra esse amor, muitas vezes, em forma de poder. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder de Jesus demonstrado através da cura. Você conhece alguém que já passou por um grande milagre, né? Você fala assim, olha, fulano foi curado do câncer, fulano estava no leito de morte e foi curado, né? Nós temos aqui o Pedro, meu cunhado, né? E que a igreja clamou por ele, Deus teve misericórdia e hoje ele está aqui, está cuidando das crianças ali em cima. É um milagre que Deus fez. E talvez você seja um milagre. Talvez você tenha uma bênção para contar. Talvez você seja alguém pelo qual nós nos lembramos do poder grandioso do nosso Deus. Nesse texto aqui, Mateus capítulo 8, é interessante, o comentarista Warren Wiersbe, né? Ele vai dizer, né, que nos primeiros 4 capítulos de Mateus, nós conhecemos a pessoa do Rei Jesus Cristo. Então, capítulo 1, 2, 3 e 4 de Mateus, você está vendo a pessoa do Rei. Porque o livro de Mateus fala sobre o Rei Jesus, amém? Então, Mateus apresenta Jesus como um rei. E os primeiros 4 capítulos, esse rei é apresentado, então, como uma pessoa. Depois, nos capítulos 5, 6 e 7, que você conhece como Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, nós vemos quais são os princípios do rei. Então, nós vemos a teoria que Jesus nos apresenta. E aí nós chegamos no capítulo 8 e no capítulo 9, e nós então somos apresentados ao poder do rei. Glória a Deus. E hoje nós queremos falar então do poder. Nós queremos hoje meditar sobre o poder do Rei Jesus, sobre o poder que Jesus tem para curar, para salvar, para libertar, para transformar. Amém, irmãos? Na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, é loucura para os incrédulos. Não faz nenhum sentido para eles, mas para nós que cremos, a palavra da cruz é poder de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso, amém? Aleluia! A palavra da cruz é poder de Deus, aleluia! E nesse capítulo, nessa mensagem, nós vamos refletir a fundo sobre esse poder. E o texto ele começa com uma transição, né? Se nos capítulos 5, 6 e 7 está falando de teoria, está falando dos princípios, no capítulo 8, então, há uma transição no primeiro versículo que diz o seguinte: quando Jesus desceu do monte, grandes multidões os seguiram. E eu me alegro em ver esse texto aqui, sabe por quê?
Porque o que está atraindo as multidões aqui, nesse momento, é a palavra. As multidões estão seguindo Jesus a partir daquilo que elas ouviram. E isso, meus irmãos, é muito importante. Sabe? Porque perceba que o que está atraindo as pessoas a Jesus ainda não é o barulho dos milagres. Sabe por que eu digo isso? Porque nós vivemos em tempos, hoje em dia, em que as pessoas, muitas vezes, elas são atraídas mais por barulho, por movimento, do que pela palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender é que os milagres, eles até proporcionam algo visível. Os milagres nos ajudam a ver o poder de Deus de uma forma visível, às vezes de uma forma palpável, mas o que gera vida em nós é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus, então, que opera o milagre que precisa acontecer para que, de fato, nós possamos herdar a vida eterna. Amém? Então, muitas vezes, os milagres mostram o visível e a palavra faz o invisível. Mas é o invisível que nos leva para o céu. Infelizmente, irmãos, eu preciso dizer, tem pessoas que foram curadas por Jesus, mas que vão para o inferno. Porque mesmo sendo curadas, elas talvez não confessaram Jesus como único e suficiente Salvador. Mesmo vivendo milagres, elas não entregaram a vida para Jesus de verdade. Mas nesse texto, nós vamos falar de 3 relatos de milagres. E de milagres que aconteceram na vida de pessoas que não creram simplesmente em Jesus porque Ele é um Deus milagreiro, mas porque creram que Jesus é o autor da vida. Que mais importante que os milagres é a vida que só Jesus pode nos proporcionar. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, o primeiro relato que eu quero ler com você aqui é sobre aquilo que nós vamos chamar de cura pessoal. Vamos continuar a leitura? Leia aí versículo 2, olha só. E eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, pode me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo de sua lepra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que a gente vai ver muito nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é pessoas indo até Jesus na expectativa de serem curadas. Às vezes por uma palavra, às vezes por um toque, de fato elas necessitavam de Jesus. Só que esse relato aqui, ele tem algumas coisas que nos chamam a atenção. O versículo 1 fala de multidões, amém? Todo mundo já leu. E o versículo 2 vem falar de leproso. E isso gera uma certa curiosidade. Porque não era comum um leproso estar no meio da multidão. Por quê? Porque a lepra era uma doença contagiosa. As pessoas eram embasadas, por exemplo, no Pentateuco. O livro de Números vai dizer, por exemplo, lá no capítulo 5, se eu não me engano, que os leprosos deveriam ser isolados, deveriam ficar fora do acampamento. Então, você vai ler também lá no Evangelho, em Lucas 17, vai ver quando Jesus cura 10 leprosos. E onde é que Jesus encontra eles? Do lado de fora da cidade. Eles estão isolados. Eles estão distante do mundo. Distante do povo. Então, quando a gente vê um leproso no meio da multidão, a gente fica assim, o que esse cara está fazendo ali? Mas, ao mesmo tempo, a gente entende, né, que aquilo era uma situação de desespero. Porque, sabe por quê? O leproso, quando era diagnosticado, ele deixava de ter nome. Então, ao se dirigir a uma pessoa, por exemplo, se ele fosse falar com alguém, antes dele dizer assim, oi, ou antes dele dizer a paz do Senhor, ele tinha que dizer, imundo, oi. Então, ele não tinha mais nome. Muitas vezes ele era conhecido, que ele é o leproso tal, talvez um número, sei lá o quê, mas eles não eram, eles perdiam até a sua identidade.
Portanto, um leproso ia ter Jesus, se dobrar diante dele demonstra a sua fé, assim como também demonstra um certo desespero. E as suas palavras reforçam essa ideia. Ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, as coisas podem ser diferentes. E essa é uma grande verdade. A cura que muitos procuram, elas virão da parte do Senhor, se Ele quiser. É muito difícil entender que Deus cura alguns e não cura outros, não é mesmo? Eu não sei se você já passou por uma situação semelhante. Eu não sei se você já orou por alguém que não foi curado. Mas a grande verdade é que isso acontece. E nessas horas, até quem não é muito apegado à lógica, em caso de perda, vai ficar questionando. Na pandemia, a gente viu muito disso. Pessoas saudáveis acabavam falecendo. Mas pessoas com a saúde debilitada venciam a Covid-19. E como se explica isso? Não se explica. Se vive. E em momentos de dor, talvez a gente poderia aprender com Jó e dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque essa não é a verdade. Se nós temos vida é porque Deus deu. E se nós perdemos a vida é porque Deus tomou. Porque Deus permitiu. Deus continua no controle das coisas. Só que é muito mais fácil, parece até mais sensato a gente virar para Deus no momento de dificuldade e dizer: Deus, por quê? O que que eu fiz para merecer isso? Se o Senhor é bom, se o Senhor me ama, por que que eu sofro? O leproso tinha duas possibilidades. Ele poderia questionar o Senhor: Senhor, por que que eu estou com lepra? Ou ele poderia já: Senhor, para quê? Qual é o propósito? Ou ele escolheu dizer: mais importante do que perguntar o porquê é ficar curado, é ficar limpo, é ter a minha vida de volta. Então ele recorre a quem tem poder para mudar essa situação. É louvável ainda pensar que aquele homem não colocou Deus contra a parede. Porque muitas vezes a gente vê pessoas querendo mandar em Deus, já viu? Eu decreto, eu determino, eu ordeno. E Deus, e ela está falando isso em nome dela mesmo. Porque Deus não mandou ninguém fazer isso. Porque, sabe, e nós temos que ser cautelosos quanto a isso. Nós precisamos entender que Deus tem um plano para todas as coisas. Então, mas essa não foi a postura daquele homem. Ele deixa bem claro: eu sei que o Senhor pode. Então, se o Senhor quiser, eu estou aqui. Se o Senhor quiser fazer um milagre, eis-me aqui. Se o Senhor quiser mudar a minha vida, muda. Eu estou pronto. E Jesus responde, tocando nele. O que também era uma coisa que não era comum. Não seria nada normal alguém sair tocando em leproso. Jesus toca nele e diz: eu quero. Fique limpo. Irmãos, que cena maravilhosa deve ter sido essa. Imagine as feridas sumindo. Imagina aquele homem tendo a sua saúde restaurada. Imagina a alegria que aquele homem ficou. Imagine a festa. Sabe, é aquele tipo de coisa que a gente não dá conta de guardar segredo, não é mesmo? Se Deus nos cura de uma doença tão grave, eu não vou guardar só para mim. Eu vou querer contar para todo mundo. Então, particularmente eu não julgo aquele leproso, porque Jesus disse para ele: não conta para ninguém não. Talvez, como é que eu não vou contar? Eu estava morrendo. Eu tinha o meu atestado de óbito assinado e agora eu posso viver. E agora eu tenho vida. Todo mundo precisa saber que o Senhor é poderoso. Então, eu imagino que aquele leproso saiu dizendo: olha o que Jesus fez na minha vida. Hoje eu estou vivo. Hoje eu tenho vigor. Porque Jesus quis me curar. Aleluia. Aleluia.
E eu quero dizer, meu irmão, que o mesmo Deus que curou aquele homem naquele dia, Ele pode te curar hoje. Ele pode fazer uma grande obra na sua vida hoje. Ele pode te dar hoje motivos para testemunhar. Então talvez você chegou aqui, sabe, enfermo. Talvez você chegou aqui carregando alguma enfermidade, alguma doença, algo que você tem lutado já há algum tempo. Ele é poderoso para curar. E se assim Ele quiser, você vai embora para casa diferente hoje. Você vai para casa hoje renovado, sarado, transformado para a glória dEle. Aleluia! Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Você crê nisso? Então louve ao Senhor, glorifique a Ele. Diz para Ele, eu creio, Senhor. Eu creio que hoje pode ser diferente. Eu creio que o Senhor pode fazer algo na minha vida hoje. E talvez enquanto você escuta essa palavra, você fala assim, nossa, mas o fulano podia tanto estar aqui para ouvir isso. Ah, mas o fulano podia estar aqui hoje para receber a bênção. Calma. Sabe por quê? Porque o poder de Jesus se estende, inclusive a quem não está presente nesse espaço. Quer ver? Vamos continuar a leitura? Versículo 5 agora. Versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou-se dele, implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem, e ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam, em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Aleluia! Meus irmãos, algumas coisas também precisam ser ditas aqui. Sobre o centurião, talvez você não sabe o que significa ser um centurião, né? Então, ele se refere a um líder militar. Então, era um oficial responsável por uma centúria, que poderia ter 100 homens, ou poderia ter algumas centenas. Então, para ilustrar, eu não sei se você já foi numa formatura militar, né? Esse dia teve a formatura lá do aniversário da cidade, né? Eu participo de formatura praticamente toda semana, então eu estou acostumado. O pastor Paulo ficou 30 anos vendo formatura, né, pastor Paulo? Então, imagine então, né, lá na formatura tem aqueles, os pelotões ali, as frações, as tropas. E cada fração daquela tem um comandante, geralmente aquele de maior patente, que é um oficial, geralmente, ele está comandando aquela fração, aquela tropa. E lá na frente tem o comandante geral da tropa, né? Então, às vezes, né, o comandante ali é um tenente, um capitão, e lá na frente é um major, um tenente-coronel, às vezes até um coronel, enfim. Então, nós podemos dizer que o centurião é como se fosse esse comandante de fração, ou até mesmo o comandante geral da tropa. Ou seja, era alguém respeitável, era alguém que tinha autoridade. No seu pedido, meu irmão. Sabe, Deus pode atender, sabe, de duas formas. Talvez à distância, sem ninguém ir lá. Ou talvez Jesus pode ir lá. Pode. Ou se pode. Quer ver? Vamos continuar a leitura? Versículo 14 e 15 agora. Diz assim, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Aleluia, glória a Deus. Há quem diga que foi por causa desse episódio aqui que Pedro negou Jesus depois, né? Brincadeiras à parte, né?
Não tem nada a ver. O que a gente pode ver nesse texto é que levar Jesus para casa é um ótimo negócio. Se tem uma coisa que vale a pena é levar Jesus para casa, irmãos. Sabe? E o que é isso, pastor? Sabe, porque tem gente que encontra com Jesus só aqui na igreja. Vem aqui, ô Jesus, eu estou aqui, né? Glória a Deus. Depois vai para casa e esquece Jesus na igreja. Ele vai para o trabalho e não leva Jesus. Ele vai para casa e não leva Jesus. Ele vai para a rua, vai jogar bola e não leva Jesus. Não, irmão, leva Jesus para todo lugar. Quinta-feira, né, estava tendo um torneio lá na base. E aí a gente estava lá, eu fui lá só para completar o time, estava faltando gente. Né? Aí tem uma hora aquela oração que eles fazem assim, vamos orar o Pai Nosso. Eu falei, não, peraí, deixa eu fazer uma oração diferente. Eu comecei a orar. Na hora que eu comecei a orar, o povo começou a olhar um para os outros assim. Na hora que eu terminei a oração, eles ficou tudo assim. O que está achando? Trouxe Jesus para o campo. Falei, agora vocês podem orar o Pai Nosso. Eles oraram até meio constrangido. O fato é que nós temos que levar Jesus conosco onde é que a gente estiver. Amém, irmãos? Então, observando o que aconteceu, talvez alguém vai dizer, mas peraí, a sogra de Pedro estava só com febre? Grande coisa. Depois de curar um leproso, o que é uma febre para Jesus? Só que Lucas, mais uma vez, lá no capítulo 4, ele vai dizer que era uma febre muito alta. E é importante dizer, irmão, que nós estamos falando de 2000 anos atrás. Né? Não tinha dipirona, não tinha paracetamol, né? Não tinha esses remédios que a gente toma hoje. Né? Então, as pessoas tinham mais chance de ter uma convulsão, de desmaiar. Muito mais chance do que nos dias de hoje. Percebe? Então, o fato é que Jesus entrou na casa, tocou naquela mulher e a febre deixou ela. A ação foi tão instantânea que a sogra de Pedro se levantou e passou a servir as pessoas que ali estavam. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Talvez você está falando assim, Senhor, me cura, Deus vai te curar. E na hora que você levantar, você vai ter trabalho. Sabe, Deus tem dado vigor para que a gente possa servir. Amém, irmãos? Então você está forte? Amém? Então Deus te deu força para servir. Amém? E hoje eu creio que Deus vai curar pessoas aqui, amém? Então você já vai pensando, o que você vai fazer depois que Deus te curar? Porque talvez a desculpa vá acabar. Eu não dou conta. Você vai começar a dar conta. Você vai começar a ficar disposto ou disposta. Então Jesus cura a gente, Jesus fortalece a gente para que a gente possa servir. Amém? Fecha o parênteses. É interessante pensar também que até quem anda com Jesus tem problema. Você for pensar nisso? Eu falo assim, gente, a sogra do Pedro, Jesus tinha 12 discípulos. E a gente sabe que tinha uns 3 mais chegados. E desses 3, Pedro era um deles. Pedro, chegado de Jesus, está com um problema em casa. Vê se pode. E tem gente que pensa que é assim, né? Pastor não tem problema, não. Que é isso? Você acha que pastor? Pastor só ora pelos outros. Você acha que é preciso orar para ele? Não, que é isso. Tem gente que vai falar assim, não, eu tô dando dízimo, eu estou indo na igreja, por que eu estou com um problema? Não. Isso não quer dizer nada. Então, eu estou fazendo o meu devocional, eu estou orando como nunca, eu estou jejuando como nunca, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Está acontecendo o que Jesus diz, no mundo tereis aflições. Então, se te serve de consolo, até o chegados de Jesus tem problema, tá bom? Aí talvez só que o chegados de Jesus tem Jesus. O problema é quem não está perto de Jesus, porque tem problema e não tem Jesus, aí complica, irmão. Agora, quem tem problema e tem Jesus, aí fica diferente. As coisas são diferentes. E, sabe, o fato é que todos nós passamos por provações. Agora, tem gente que acha que tudo que acontece é pecado. Viu? Lembra dos amigos de Jó? Também conhecido como amigos da onça, você lembra? Ficar assim, pede perdão, confessa o seu pecado, que aí Deus vai te curar. Então, as pessoas, 4.000 anos atrás, falavam assim, ó, está doente porque pecou.
Foi só 4.000 anos atrás. Hoje não acontece isso não, né? Hoje, não, imagina. É lamentável que 4.000 anos depois ainda tem gente que olhando para alguém doente e fala assim, lá, pecou. Sabia. Sabia que era lobo em pé de cordeiro. Então, irmãos, sabe? Não vamos entrar nessa, não. Sabe? Dizer que alguém adoeceu por conta de um pecado é uma maldade sem precedentes. Sabe? A pessoa às vezes está com depressão e o pessoal está querendo expulsar demônio dela. A pessoa às vezes está de cama e alguém está dizendo, ixi, olha lá, pecado. Foi entrar onde não podia? Não, irmãos, não vamos generalizar, não. Sabe? Ao invés do julgamento, vamos oferecer amor, compaixão, companheirismo. Amém? Agora, partindo da ideia que o enfermo pode ser seu parente, pode ser a sua sogra, o seu sogro, ou o seu genro, a sua nora. Partindo agora do pressuposto, então, que quem está enfermo é alguém próximo de você, acho que está evidente o que você precisa fazer, não está? Levar Jesus para casa. A sogra de Pedro só foi curada porque Pedro levou Jesus para casa. Talvez tenha alguém lá na sua casa que você veio para a igreja e ficou lá na sua casa enfermo. Então, hoje é dia de você levar Jesus para casa. Hoje é o dia de você chegar em casa, colocar a mão na cabeça e falar assim, ó, eu ministro a cura na sua vida em nome de Jesus. Hoje é dia de Deus te usar como instrumento dele. Hoje é dia de Deus fazer a diferença através da sua vida. Então, sabe, lá no trabalho, leva Jesus para o trabalho. Sabe, expulsa os demônios que tiver lá. Ministra a cura na vida das pessoas que estão lá. Sabe? Se alguém fala assim, fulano, meu pai está doente, peraí, vamos orar por ele agora? Leva Jesus para casa. Porque Deus tem um propósito nisso. Deus quer te usar. Deus quer tocar as pessoas ao seu redor. Deus quer abençoar as pessoas que te cercam. E Ele vai abençoar essas pessoas através da sua vida. Ele vai tocar essas pessoas através de você. Não deixa Jesus aqui na igreja, não. Leve Ele com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe por que é possível nós ministrarmos na cura, na vida uns dos outros? Sabe por que hoje a gente está cantando sobre cura? Sabe por que hoje a gente está pregando sobre cura? Sabe por que hoje a gente está refletindo sobre esse assunto aqui? Porque nós cremos que Ele levou as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Vamos terminar a nossa leitura, versículo 16. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Nós vimos aqui alguns relatos de pessoas que foram curadas a partir do toque presencial de Jesus, pessoas que foram curadas por uma palavra dita por Jesus, e vimos até pessoas levando Jesus para casa para curar as pessoas. E depois nós estamos vendo Jesus curando, simplesmente abrindo a boca. Jesus fazendo uma grande obra para se cumprir o que foi dito 700 anos antes pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Eu preciso te explicar que esse texto fala sobre 2 tipos de doença. A primeira doença que esse texto fala é sobre a doença da alma. A pior doença que existe não é aquela que mata o corpo físico, mas é aquela que nos leva para o inferno. Ela se chama pecado. E Jesus levou os pecados de todos aqueles que creem nele na cruz do Calvário.
Nós temos acesso a essa cura, irmãos. Sabe? E nós já deveríamos ser extremamente gratos por isso. Então, você já foi curado. Jesus já te salvou do pecado. Jesus já cuidou da sua alma, das feridas da sua alma. Senão Ele pode fazer isso hoje. Amém? Aleluia. Jesus pode te curar hoje. Você que está me assistindo agora pela internet, Jesus pode curar você hoje, pode mudar a sua vida hoje. Pode te dar a vida eterna. Mas, além disso, a infinita graça de Deus permite também que um outro tipo de cura seja possível. A cura do corpo. Davi, lá no Salmo 103, versículo 3, vai dizer o seguinte: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades e quem cura todas as suas enfermidades. Então, tendo posse disso, eu queria te perguntar, você já teve a sua alma curada? Jesus já te salvou? Sabe? Porque aquilo que mata o corpo, só mata o corpo. Isso aí a gente não tem que ter medo. O que a gente tem que ter medo é do que vem depois. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que o exercício físico tem algum proveito, é proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa. Então nós precisamos entender, nós precisamos refletir se de fato nós fomos curados por dentro. Se Jesus já nos foi nos salvar. Todavia, né, se isso já aconteceu, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer que o Deus que cura a alma, irmão, o corpo, se Deus curou a sua alma, se Deus já resolveu o seu maior problema, que era a condenação eterna, o resto é só o troco. Ele pode também curar o seu corpo. Ele pode também curar as suas emoções. Ele pode também curar, sabe, a sua mente nessa noite. Você crê nisso, amém? Vamos ficar de pé para a gente encerrar? Hoje é dia de nós relembrarmos que nós recebemos vida e vida em abundância. Mas hoje é dia também de se lançar diante do Senhor e dizer: se o Senhor quiser, eu posso ser curado hoje. Sabe? Hoje é dia também de dizer: Senhor, eu estou aqui, mas lá em casa tem alguém que está precisando do seu toque hoje. Sabe? Hoje é dia de dizer: Senhor, lá no meu trabalho tem alguém que precisa da sua visita. Sabe? E por isso eu preciso fazer 2 convites aqui nessa noite. E o primeiro convite é para quem precisa daquela cura mais importante, a cura da alma. Sabe? Será que tem alguém no nosso meio que hoje quer entregar a vida para Jesus? Será que tem alguém no nosso meio hoje que quer dizer assim, ó, eu quero Jesus para a minha vida, porque Ele é o remédio que eu preciso para ser salvo? Se tiver alguém que quer aceitar Jesus, eu queria que você levantasse sua mão onde você estiver, você que quer aceitar Jesus hoje. Ou talvez você que até já foi cristão e você quer reconciliar, esse convite é para você. Tem alguém para Jesus nessa noite? Queria que você levantasse sua mão. Não? Somos todos de Jesus, glória a Deus. Mas eu não posso terminar essa palavra também de cura sem orar pelos enfermos, sabe? Eu creio que Deus tem algo especial hoje para fazer na nossa vida. Sabe como Deus ministrava o meu coração enquanto orava a respeito. Então, num primeiro momento, eu queria convidar você, que talvez você está enfermo. Você que está enfrentando alguma dificuldade, pode ser pequeno ou grande, pode ser simples ou complicado, eu queria que você viesse aqui na frente. Talvez você só tenha uma enxaqueca, então Deus quer curar a sua enxaqueca. Ou talvez você tenha um câncer, Deus quer te curar do câncer. Sei. Eu queria que você viesse aqui na frente. Você que quer receber uma cura da parte de Deus nessa noite. Eu queria que você viesse aqui na frente. Aleluia. Aleluia. Aleluia.